Bom dia, irmãos. Vamos dar início aqui à nossa aula da Escola Dominical. Vamos começar com uma oração, vamos fechar os olhos. Senhor, aqui estamos nós, Deus, nesta manhã, para orarmos a Ti, Deus. Senhor, o nosso pedido é que o Senhor fale conosco essa manhã. O nosso pedido, Deus, é que por meio da história da sua igreja, da história do seu povo, da história do cristianismo, o Senhor nos mostre, Deus, como os nossos antepassados viveram, como essas pessoas andaram, e que isso seja para nós um padrão, que isso seja para nós e sirva de inspiração, Deus, que não sejam meras curiosidades históricas, que não seja, Deus, algo somente para nos distrair, mas que seja algo, Deus, que nos inspire, que nos dê bravura e valentia, Deus, para que nós sejamos melhores crentes, melhores cristãos, Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa então é a nossa sexta aula e o tema dela é esse que vocês veem aí, né? Os puritanos e a confissão de fé de Westminster. Então, nas últimas aulas, o pastor Danilo deu 4 aulas para nós sobre a importância de ter uma confissão de fé. Então, qual é a importância, como nós adotamos aqui na igreja, de nós termos uma confissão de fé, um resumo das coisas que nós cremos. Então, foram 4 aulas sobre isso. Essas próximas 4 que nós vamos ter, então, a da semana retrasada, a de hoje, depois mais 2, são aulas mais históricas, que vão realmente falar aí sobre a história das confissões de fé. Então, eu mostrei para vocês esse slide na semana passada, não quer passar, aqui. Na semana passada, e nós vamos falar aqui dessa primeira, hoje, a Confissão de Fé de Westminster. Nós temos a Declaração de Fé de Savoy, uma outra confissão, e a principal aqui, que é o nosso foco nesses dias também, que é a Confissão de Fé Batista, de 1689. Então, nas próximas 2 aulas, a gente vai falar sobre a confissão de fé batista. E aí, como são 2 aulas, mais 2 ainda, eu queria abrir para perguntas, né, na última aula. Porque eu sei que história, geralmente, a gente tem algumas dúvidas, algumas coisas. Então, eu queria que as pessoas pudessem tirar elas. Só que se a gente só abrir para pergunta, eu acho que pode correr o risco, a gente separa aí meia hora e, de repente, tem uma pergunta só. Então, a gente acaba perdendo a aula. Então, eu queria que vocês escrevessem e me passassem. Isso vai ser daqui 3 semanas ainda, porque a gente tem um retiro no meio. Então, pode escrever essas perguntas, podem me passar. Até porque escrita, às vezes, é uma dúvida mais simples. Alguém pode ficar constrangido, não querer perguntar na hora. Então, vai me passando que eu vou juntando, vou guardando aqui essas dúvidas. E a gente tira na última aula, vai dar tempo para isso. A última aula foi sobre os puritanos, né? Quem foram os puritanos e o que eles ensinaram. E a gente falou sobre isso porque todas essas 3 confissões de fé, que são as principais, elas foram escritas pelos puritanos. Os puritanos foram aquele grupo de cristãos ali do século 17, mais ou menos ali do ano 1600 para frente. E esses homens escreveram essas 3 confissões. Então, a gente, só relembrando aqui, a gente falou que eles eram homens que depois da Reforma Protestante, eles viviam na Inglaterra e eles ficaram inconformados com a situação da igreja lá. Porque houve um rei que fez a reforma naquele país, só que foi uma reforma que a igreja continuou como católica ainda. E aí foi chamada de a igreja anglicana. Então, esses cristãos, eles se sentiram revoltados, eles não aceitaram o que aconteceram, e eles queriam reformar a igreja, e eles queriam fazer com que a igreja realmente avançasse na reforma. Esses homens foram conhecidos pelos puritanos. Foi um movimento durante a Reforma Protestante e depois também, que aconteceu tanto na Inglaterra, como depois nos Estados Unidos. Charles Spurgeon, a gente falou dessa frase na aula passada, só relembrando, ele fala assim: os homens modernos seriam mais ricos se pelo menos comessem das migalhas que caem da mesa dos puritanos. Então, realmente mostrando aí que houve um grupo de cristãos que tem muito para ensinar para a gente.
houve um grupo de cristãos que realmente tiveram uma vida piedosa muito grande e que deve servir de inspiração. Até eu estava conversando com o irmão hoje ainda, e ele falou assim, nossa, eu tive um dia corrido essa semana, não consegui ler a Bíblia, orar, e aí eu lembrei de como os puritanos, eles pensavam que passar um dia sem orar e sem ler a Bíblia era algo muito grave, um pecado, e aí eu me senti mal por isso. E é justamente isso que essas coisas têm que gerar em nós, né? Ver o padrão de grandes homens assim que viveram durante a história. E hoje a aula é sobre a Confissão de Fé de Westminster, essa primeira, que é a mãe de todas essas outras confissões, que é a principal, né? Foi a primeira escrita e é a que serviu de inspiração para as outras aí. Vamos falar então aqui qual é o diferencial dessa Confissão de Fé de Westminster. Durante a época da Reforma Protestante, irmãos, a gente não teve só aquelas 3 confissões de fé. A gente teve várias outras aqui. Então eu coloquei algumas principais para você. Essa aqui, ó, a Confissão de Fé de Augsburgo. Essa foi a confissão que foi escrita por Martinho Lutero e por Philippe Melanchthon, por essas 2 pessoas. E ela é o padrão da igreja luterana que Martinho Lutero fundou. Essa outra aqui, a Segunda Confissão Helvética. Essa aqui ela foi escrita por um reformador também chamado Bullinger. Então esse homem escreveu essa confissão. Essa outra aqui, os 39 artigos da igreja anglicana, foi escrito por alguns bispos lá da igreja também, não muitos, mas foi escrito por alguns bispos lá. Nós temos aqui o Catecismo de Heidelberg, esse aqui embaixo. Esse aqui realmente é um catecismo muito bom, eles falam que é um dos mais práticos que a gente tem, e ele foi escrito por 2 homens na época da Reforma também, chamados aí Zacarias Ursinos e Caspar Olevianos. Então, algo muito importante na história da igreja. E, por último, a Confissão de Fé Escocesa, escrita lá na Escócia pelo reformador John Knox, e por mais 6 teólogos. Então, isso aqui tudo foram documentos produzidos na época da Reforma Protestante. E o que diferencia a Confissão de Fé de Westminster desses outros aqui? Na maioria, esses documentos, você pega o primeiro, ele foi escrito por 2 pessoas, o segundo por uma pessoa só, o terceiro por poucos bispos, o Catecismo de Heidelberg por 2 pessoas, e a última aqui da Escócia, apenas por 7 pessoas. Então foram documentos escritos não por muitas pessoas, não por uma grande comissão, por várias ideias, foram por bem poucas pessoas. Agora, quando a gente olha para a Confissão de Fé de Westminster, há uma diferença. Essa frase aqui foi escrita por um historiador, e ele fala assim: a confissão foi escrita por 120 dos melhores pastores e teólogos da Inglaterra. Então, essa é a grande diferença dessa confissão. Ela não foi escrita por uma pessoa só, nem por um pequeno grupo, mas foram 120 pessoas que se reuniram, homens de Deus, pastores, teólogos, para escrever esse documento, para sintetizar a fé, para serem muito precisos nele. Então, a grande diferença é essa. E também a gente precisa lembrar, essa confissão foi escrita em 1646. Já tinham se passado aí mais de 100 anos da Reforma Protestante com Lutero. Então, durante esses 100 anos, houve bastante tempo para ir se livrando daquelas coisas do catolicismo medieval, para ir se livrando daquelas antigas heresias. Então, quando eles produzem a Confissão de Fé de Westminster, é mais de 100 anos de reflexão teológicas, são mais de 100 anos pensando sobre vários assuntos que o catolicismo tinha pregado e ensinado até então. Então não foi algo escrito às pressas, nem foi algo que aconteceu logo depois da reforma, que eles escreveriam algo do que iam se arrepender depois, pensar melhor depois. Foi então 100 anos de reflexão, de pensamento teológico. Essa aqui, irmãos, a Confissão de Westminster, ela serve ainda hoje, principalmente hoje,
como um fator de aproximação de todos aqueles que se chamam aí de igrejas reformadas, que se identificam com os dogmas, com os ensinos da reforma protestante. Então, qualquer igreja que ela se denomina dessa forma, ela aceita, pelo menos nos aspectos centrais, a confissão de fé de Westminster. Também não é diferente conosco. Nós aceitamos aqui grande parte dela. É claro que há pequenas diferenças, como a respeito do batismo de crianças, que eles autorizavam aqui, mas são coisas pequenas que a gente ainda vai falar para frente depois. Mas, em geral, ela é um fator de aproximação, que reúne os cristãos debaixo de um mesmo guarda-chuva aí. Hoje, é muita informação que a gente vai falar aqui. Vão ser bem mais de 100 anos aqui, na verdade, de história. E nós vamos falar qual foi a trajetória dos puritanos, desde que eles começaram com o primeiro rei, até o último rei, até a escrita da Confissão de Fé de Westminster. Às vezes algumas pessoas querem anotar tudo. Então, irmão, não dá para anotar tudo, não dá para guardar tudo também, nem se preocupem com isso, com guardar todos os nomes, com guardar todas as datas, porque a história é algo que, conforme a gente vai lendo, ouvindo várias vezes, a gente vai guardando. O importante aqui é o quê? É exatamente entender o aspecto central disso aqui. É justamente ver a história como as coisas foram acontecendo, para nós vermos que nós não aparecemos do nada, que a nossa igreja não começou do nada, mas que a gente tem uma longa tradição aí de homens piedosos, de homens santos. E o primeiro rei aqui que nós vamos falar, a gente já falou dele na aula passada, é Henrique VIII. Reinou 38 anos na Inglaterra. Tudo começou com esse homem aqui, quando ele queria se divorciar da esposa dele. Então ele queria se divorciar da esposa e para isso ele teve que pedir autorização para o Papa. O Papa disse para ele que isso estava errado e que não permitia que ele se divorciasse. Como estava na época da Reforma Protestante, então ele foi muito inteligente, ele falou o seguinte: se o Papa não me permite, eu vou criar uma igreja para mim. E aí Henrique VIII, ele fez um decreto chamado Ato de Supremacia, ele fundou a igreja anglicana, que ele chamou de igreja protestante, só que na verdade ela manteve todos os costumes católicos, só mudou o nome ainda, e o grande diferencial, agora ele que era o papa dessa igreja. Agora ele era quem mandava e quem governava nessa igreja. E aí que surgiram então os puritanos. Por quê? Quando Henrique VIII fez isso, ele fez um documento lá chamado 6 artigos. E lá ele mantinha a confissão que deveria ser feita para os bispos. Lá ele mantinha o celibato também, os bispos não poderiam se casar. E também muitas pessoas do povo comum que quisessem se dedicar a algum tipo de ofício na igreja não poderia se casar. Ele manteve os moldes da igreja católica. E ele colocou severas punições para as pessoas que desobedecessem isso. Então, ele foi um tirano na igreja realmente, e isso fez com que surgissem esses homens que protestaram, que não aceitaram, que queriam que a reforma fosse como estava sendo na Alemanha com Lutero, que ela fosse como estava sendo na Suíça com Calvino, com Zwinglio, na Escócia com John Knox, esses homens que queriam uma transformação, uma renovação da igreja. E aqui teve 2 reações dessas pessoas, desses homens que não se conformaram com isso. A primeira reação foi daqueles que resolveram se submeter. Então eles pensaram assim: bom, não é ruim a igreja estar nessa condição, só que o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? É melhor nós aceitarmos isso por um tempo, temos uma esperança de que as coisas vão mudar no futuro. Enquanto isso, a gente pode ensinar a verdade para o povo. Enquanto isso, eu posso ter liberdade para ensinar. Então, não é o melhor dos mundos, não é a melhor das maravilhas, mas eu vou continuar nessa igreja aqui, eu vou me submeter ao rei, com a esperança de futura mudança, eu vou tentando melhorar a igreja aqui e ali, pode ser que quando o rei morrer, venha uma pessoa melhor, e os puritanos viveram nessa expectativa constante, de que o próximo rei fosse melhor. Aqui são a história de 5 reis, 2 rainhas e um lorde protetor. Então foram aí
5, 7, 8 pessoas em que eles esperaram sempre mudança constante. Então, houve essa primeira atitude daqueles que se submeteram à igreja, apesar de não concordarem. Aqui teve um homem famoso, guarda o nome dele, Thomas Cranmer. A gente vai contar um testemunho dele daqui a pouco. E a segunda atitude foram daqueles que resolveram fugir. Então, algumas pessoas resolveram fugir para o continente. Fugir ali para a Holanda, fugir para a Alemanha, fugir para esses outros países onde o cristianismo já estava melhor, onde a reforma estava avançando. Então eles resolveram, eu vou viver o cristianismo em outro local. Eu vou deixar a Inglaterra aqui, porque as coisas não estão boas aqui. Então teve essas duas atitudes. Durante o reinado de Henrique VIII, tudo que aconteceu foi isso. Depois vem o próximo rei, Eduardo VI, que reinou 6 anos na Inglaterra. E é aqui, com Eduardo VI, que realmente surgiu o termo puritanismo e que esses homens ficaram mais conhecidos. No reinado dele foi publicado os 39 artigos, aquela confissão que a gente viu, os 39 artigos da Igreja Anglicana. E ali, outro documento também chamado Livro de Oração Comum. Então, nesses 2 documentos, eles colocavam como o culto tinha que ser, no que eles acreditavam, eles colocavam especificamente qual era a fé deles e no que eles acreditavam. Então, que surgiu os puritanos, e eles tinham o ideal de uma igreja pura, de uma igreja melhor. Então, nesse período aqui, começa a ficar bem nítida a diferença entre puritanos e anglicanos. Entre puritanos, aqueles que não aceitavam a igreja, e aqueles que estavam na igreja da Inglaterra. Começa a ficar bem nítido. Principalmente por causa de uma questão que foi chamada de controvérsia das vestimentas. Por quê? Os bispos da igreja anglicana, eles se vestiam igual os padres, como se fosse um sacerdote judeu. Então, cheio de, todo aparamentados, com roupas bonitas, cheio de penduricalhos. E os puritanos, eles eram contra isso. Eles diziam, olha, quando vocês usam essas roupas tão bonitas e cheias de detalhes, vocês dão a impressão para o povo que vocês são melhores do que eles, que vocês estão acima deles, que as orações de vocês são mais ouvidas do que as orações deles. Então, eles eram totalmente contra isso, e os pastores puritanos se vestiam ali igual as pessoas comuns, com botina, com calça, com a camisa para dentro. Então, eles se vestiam como pessoas normais. E isso fez com que ficasse bem claro aqui, então, uma diferença entre o anglicanismo e o puritanismo. Então, vem a vilã da história, da novela aqui, Maria I. Essa mulher, ela foi conhecida também como Blood Mary, ou Maria a Sanguinária. O reinado dessa mulher, ela marcou uma tentativa de retorno ao catolicismo. Ela disse assim, olha, a igreja anglicana não, os puritanos muito menos. Vamos voltar lá para a igreja católica, vamos restaurar as coisas aqui e vamos fazer tudo católico de novo. E a estratégia dela para conseguir fazer isso foi o quê? Através de violência, através de demonstração de muita força, através de muita perseguição. Na época dessa mulher, para fazer isso, ela matou 330 protestantes na estaca, queimados, como acusação de serem hereges, de heresia. Esses homens foram conhecidos como os mártires marianos. E mais 880 protestantes fugiram durante essa época na Inglaterra também para os outros países. Entre esses que fugiram, houve um homem chamado William Whittingham. E esse homem, por que ele é tão famoso aqui? Alguns estão com uma obra dele nas mãos aí. Foi ele que escreveu a Bíblia de Genebra. Então, a Bíblia de Genebra, que já vendeu aqui na igreja, muitas pessoas têm, foi escrita por um puritano, por um homem que fugiu nessa época aqui, dessa perseguição. E lá nessa Bíblia tem os comentários de Lutero, de Calvino, várias coisas dessa época da Reforma. O resultado do que essa mulher fez aqui foi gerar um ódio eterno lá na Inglaterra,
dos ingleses para com o catolicismo. Então, os ingleses odeiam o catolicismo, odeiam o Papa, qualquer coisa que pareça com a Igreja Católica, por conta dessa época que eles odeiam. A igreja oficial na Inglaterra, até hoje, é a igreja anglicana. Então, eles não se misturam de qualquer modo com o catolicismo, não se submetem ao Papa, o catolicismo é bem fraco lá. E dessas pessoas que morreram aqui, desses mártires, foi escrito um livro chamado Livro dos Mártires, de John Foxe. Esse livro é bem atual, né? Eu acho que é a CPAD que publica ele, e muitas pessoas têm ele, e vai contar aí a história dessas perseguições. E esse livro, ele foi um grande instrumento nessa época aqui, gente, para fazer pessoas se converterem. Esse livro, os testemunhos de fé dessas pessoas que foram queimadas em estacas, que morreram ali, que fugiram, os testemunhos desses homens aqui, de mães, de crianças, serviram como um instrumento fantástico para fazer com que outras pessoas viessem para o cristianismo, com que outras pessoas se arrependessem. E um dos homens que foi morto aqui, foi o que eu falei para vocês, Thomas Cranmer. Ele foi um daqueles que resolveram se submeter ao rei, na época, o Henrique VIII, o primeiro ali. Ele resolveu não fugir, ele resolveu continuar na igreja. E quando chegou no reinado dessa mulher aqui, da Maria I, tem um barulho aqui. Quando chegou no reinado dessa mulher aqui, da Maria I, o que aconteceu? Esse homem, ele foi torturado ali por medo, por solidão, por miséria. Esse homem aqui, ele ficou muito aflito, porque apesar dele estar debaixo da ordem ali da rainha, essa mulher não gostava dele. Essa mulher começou cada vez a pressionar ele mais, até que ela obrigou o Thomas Cranmer a assinar um decreto, negando a fé bíblica, negando os resumos da fé protestante, negando todas aquelas coisas. E ela fez isso ameaçando ele de morte, ameaçando, se você não escrever isso, se você não se retratar, você vai morrer. E aí, o que aconteceu? Depois que ele fez isso, como ela odiava muito ele, ela mesmo assim ordenou que esse homem fosse morto na estaca, na fogueira, mesmo ele tendo se retratado, negado a fé dele. E aí ele fala as seguintes palavras, no dia de sua execução, Cranmer dirigiu um sermão ao povo. Ele disse acerca da sua retratação: eu escrevi aquilo por medo da morte, e se fosse possível, para salvar a minha vida. Ali eu escrevi muitas coisas falsas. E pelo fato de que a minha mão direita pecou, ao escrever contra o meu coração, ela será a primeira a chegar ao fogo, a primeira a ser queimada. De fato, logo depois, quando o amarraram numa estaca e colocaram fogo, ele estendeu a sua mão e colocou-a entre as chamas, e ali segurou firmemente, dizendo: sua indigna mão direita, sua indigna mão direita. Então, é um testemunho aqui de um homem que ele se arrependeu do que havia feito, algo muito bonito, apesar de ele ter negado naquele momento a fé ali, houve um arrependimento nele. Depois dessa mulher, ela não durou muito tempo, até porque ela não era muito política. Veio o reinado de Isabel, ou Elizabeth I. E essa foi a rainha que tem muitos filmes sobre ela. Ela reinou 45 anos aqui na Inglaterra. Ela ficou bastante tempo lá. E ela era uma política de primeira classe, né? Ela sabia dialogar bem com as pessoas. E isso encheu os puritanos de esperança. Na época, eles acharam, agora essa mulher vai dar uma trégua e ela vai nos ajudar a continuar com a reforma protestante. Só que Isabel, como ela era uma política, então ela ficou bem no meio termo ali. Ela resolveu que ela continuaria sendo a chefe da igreja. A igreja não seria católica, mas também não seria tão como os puritanos queriam. Ela ainda seria anglicana. E aqui às vezes, quando a gente fala da igreja anglicana, as pessoas pensam que é uma igreja localizada em Londres lá.
Não é isso, gente. A igreja anglicana ela tinha mais ou menos 10 mil paróquias reunidas lá dentro da Inglaterra. Era mais ou menos 10 mil igrejas espalhadas por todo o país. E aí essa mulher foi muito inteligente. Ela disse o seguinte: olha, as coisas não vão mudar do jeito que vocês querem, não. Mas eu dou oportunidade para vocês. Se vocês quiserem ser bispos da igreja, as portas estão abertas. Vocês só precisam aceitar as coisas como elas funcionam aqui. Vocês vão ter liberdade para pregar, mas nós não vamos fazer como Lutero está fazendo. A gente não vai fazer como Calvino está fazendo. Aqui a gente vai continuar seguindo o caminho que vinha seguindo antes a igreja. E muitas pessoas acabaram aceitando esses cargos. E por quê? O argumento dela foi o seguinte: vocês não querem aceitar? Vocês não querem se tornar pastores da igreja anglicana? Lembrando que nessa época, ninguém podia abrir uma outra igreja. Eu vou abrir uma igreja batista aí. Não, era proibido, não era aceito. Então, o argumento dela foi o seguinte: tudo bem, se vocês não aceitarem, vocês procuram emprego, vai fazer outra coisa, só que aí eu vou fazer algo. Eu vou encher essa igreja de padre católico. Eu vou colocar o padre para pregar no lugar de vocês. Eles vão começar a ensinar as doutrinas do catolicismo, enquanto vocês poderiam ensinar as coisas que vocês acham que são boas. E isso aqui foi o calcanhar de Aquiles. Isso aqui foi a fraqueza que realmente tocou fundo o coração desses homens. Porque eles eram pastores, eles eram pessoas que queriam ver o bem do povo. Eles queriam ver o povo crescendo e sendo ensinados na verdade. De repente vem uma mulher dessa e fala: não, eu vou encher de padre isso aqui se vocês não aceitarem. Eu vou colocar esses homens para ensinar o povo. Então, muitos puritanos nessa época, alguns, é lógico, saíram da Inglaterra, mas muitos aceitaram ficar na igreja sob essa pressão, esperando que com outro rei aí as coisas melhorassem, esperando que no próximo reinado tudo isso fosse diferente. Então, vem o próximo aí, Tiago I. Então, esse homem Tiago I, ele também é chamado Tiago VI da Escócia, porque ele foi educado lá na Escócia também, e ele deu uma grande esperança quando ele subiu ao trono da Inglaterra. Por quê? Ele tinha sido educado como uma educação calvinista lá, porque na Escócia havia John Knox, lá houve uma boa reforma, e eles esperaram então que esse homem ia levar as coisas adiante. E aí os puritanos apresentaram uma carta para ele pedindo a reforma de vários pontos da igreja. Só que esse homem negou, esse homem disse não para eles, esse homem ficou mais interessado na política, nem tanto na religião. Isso aqui foi a maior das decepções até então dos puritanos. E foi aí que alguns saíram e foram para a Holanda, e outros, e muitas pessoas aí em 1620, eles subiram todos num navio chamado Mayflower, Flor de Maio, e eles foram lá para os Estados Unidos, na região de Boston, e fundaram a primeira colônia puritana lá, chamada de Plymouth. Então, esse é o início dos puritanos nos Estados Unidos. Esse é o início de homens como Jonathan Edwards, que foi um puritano dos Estados Unidos, quando eles ficaram totalmente decepcionados com o que esse rei fez aqui, e eles resolveram ir para outro lugar, procurar uma outra morada para eles. O irmão na aula passada me perguntou, esses dias no culto, mas como é que pode eles aceitarem isso, eles se submeterem debaixo da igreja? A gente viu um dos puritanos bem famosos, chamados Richard Baxter, aquele pastor que quando ele chegou na cidade não havia nenhuma família cristã, poucas, né? E quando ele saiu, não ficou nenhuma que não ia na igreja dele. E ele foi um dos que se submeteram a isso. Mas, gente, não era uma decisão fácil assim. Não era algo que era fácil de decidir. Você estava ali, você tem a oportunidade de ensinar para o povo. Você tem a oportunidade de mostrar a verdade para eles. Está sendo ameaçado colocar um herege no seu lugar ali, um padre, uma pessoa que ensinaria coisas piores ainda. Então muitos resolveram que essa era a atitude mais sábia. E é assim até hoje, a gente mesmo muitas vezes não enfrenta esse conflito. Pessoas que vieram de igrejas
um pouco mais complicadas, que não seguiam um cristianismo tão bíblico, muitas vezes elas ficam nessa dúvida, elas falam, nossa, mas eu vou sair da minha igreja, e se eu conseguisse mudar as coisas lá, será que está certo eu deixar a minha igreja? Então a gente vê que essa tensão aqui, que os puritanos experimentaram, nós experimentamos até hoje. Você está numa igreja, num local onde você vê que as coisas estão indo mal, mas ao mesmo tempo você sabe que se você deixar aquele lugar, não é o melhor a se fazer, é algo que tem que ser tratado caso a caso. E é por isso que a gente não pode nem condenar os que foram embora, nem condenar os que ficaram também tentando promover uma mudança lá. Então, até aqui, esses 5 reis, vocês veem aqui que naquela época funcionava por famílias. Então aqui, dinastia Tudor, esses 4 aqui foram de uma mesma família, os Tudors. Depois vem aqui a dinastia Stuart, com Tiago I, e agora Carlos I, outra família que vai reinar. Então aqui, com Carlos I, esse último aqui rei, que reinou 15 anos na Inglaterra, foi onde as coisas realmente ficaram feias. Aqui foi onde teve uma reviravolta na história. Por quê? Aqui foi a época da Guerra Civil na Inglaterra. Aqui foi a época em que os puritanos, eles pegaram espadas, pegaram em armas lá, em carabinas e tudo mais, e eles lutaram contra a coroa, lutaram contra o rei. Foi uma época, então, de guerra entre os puritanos e entre o rei. Quando esse homem subiu no trono, ele tentou colocar uma repressão muito grande sobre qualquer pessoa que não se submetesse à igreja da Inglaterra. E ele tinha um homem lá, um arcebispo dele, o chefe da igreja, na época, chamado William Laud. William Laud, ele foi um homem que ele começou a seguir bem de perto os princípios de um homem chamado Jacó Arminius, que mais para frente ficaria conhecida a doutrina dele como arminianismo. E ele começou a ficar bem perto de Jacó Arminius, e esse homem aqui, ele fez algo bem complicado. Eles já não aceitavam o jeito que as coisas estavam na Inglaterra, só que agora ele falou para o rei o seguinte: olha, mas na Inglaterra é muito pouco. Vamos obrigar os escoceses que estão lá com a igreja deles a ser como a nossa. Vamos implantar a nossa igreja lá na Escócia também. Vamos fazer John Knox, aquele reformador, dobrar os joelhos dele diante do rei. Então, esse homem disse isso, o rei comprou a ideia dele aqui, e o rei entrou em guerra contra a Escócia. Então, Carlos I aí entrou em guerra contra a Escócia para obrigar eles a se submeterem aos mesmos padrões e às mesmas coisas que acontecia na Inglaterra. E a guerra foi indo, o rei começou a ficar um pouco em desvantagem, o rei aqui, da Inglaterra, os escoceses começaram a sair um pouco melhor na guerra, e o rei começou a precisar de homens e de dinheiro para fazer com que a guerra fosse melhor ali para ele. Só que os reis da Inglaterra, eles não eram uns reis que eles tinham acesso a tudo, eles não poderiam ir lá no cofre, pegar o tanto de dinheiro que eles quisessem, recrutar as pessoas que eles quisessem para a guerra. Lá o tipo de governo inglês não deixava fazer isso. Era necessário que a autorização do parlamento inglês. O que era o parlamento? Era a nossa Câmara dos Deputados aqui, os federais, e o Senado Federal. Os dois juntos aqui no Brasil formam o Congresso Nacional. Então, algumas leis, se não me engano, talvez a reforma da Previdência seja assim, ele precisa de ser uma votação conjunta da Câmara dos Deputados Federais e também do Senado. E era isso que esse rei precisava, ele precisava de uma autorização do parlamento, para que ele conseguisse mais dinheiro para financiar a guerra dele contra a Escócia, e precisava de mais homens. Só que não tinha parlamento nessa época na Inglaterra. O que ele fez? Ele convocou uma eleição, e aí o povo foi lá, e eles votaram em candidatos para entrar no parlamento. Para o horror desse homem aqui, o parlamento ele foi eleito com maioria puritana. Então, está aqui os puritanos que odeiam o rei, que são a favor da Escócia, e eles foram eleitos para votar esse tipo de coisa aqui.
o rei ficou em desespero e ele viu que não ia dar nada certo para o lado dele. O que ele fez então? Ele dissolveu, ele extinguiu o parlamento, igual o Maduro está lá, né? Então as eleições não foram válidas, igual eles estão contestando, e ele fez a mesma coisa aqui, ele falou, vai ter novas eleições. Nas novas eleições, um parlamento puritano maior ainda foi eleito. E aí esse homem ele tentou dissolver o parlamento de novo. Ele tentou acabar com o parlamento. Eles não aceitaram isso, o parlamento, os puritanos não aceitaram, e eles entraram então em guerra contra o rei. E o rei que já lutava contra a Escócia, agora o próprio parlamento dentro de Londres, do mesmo lugar que estava a casa dele, e essa guerra aconteceu ali, como em Franca, dentro da mesma cidade. Então o parlamento entrou em guerra contra o próprio rei. E o líder dos puritanos aqui na guerra foi um homem chamado Oliver Cromwell. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome na escola, alguma coisa assim. Oliver Cromwell. E ele tem uma frase que é emblemática dele. Ele falou assim, confia em Deus e mantém seca a sua pólvora. Então, pólvora molhada não atira. Então, o que ele está dizendo? Olha, vamos confiar em Deus na reforma, mas vamos manter a pólvora seca aqui também para lutar contra o rei. Então, essa era uma atitude típica dos puritanos. Eles não... A gente vai falar isso na nossa confissão ainda, mas eles não achavam que um cristão ele tem que ser pacifista. Eles acreditavam que os cristãos tinham que ser pacíficos, pessoas boas, mas que existiam guerras justas, que existiam coisas erradas no mundo e que, infelizmente, o único meio de mudar isso eram por meio de guerras. Então, essas pessoas lideradas por Oliver Cromwell aqui, mantiveram a pólvora seca e começaram a lutar contra o rei. Logo no começo, o parlamento começou a ficar em desvantagem na guerra. Eles começaram a não conseguir vencer. E o que eles fizeram? Eles pediram ajuda para a Escócia, lá para os escoceses. Eles falaram, olha, ajuda a gente aqui na guerra, ajuda a gente a lutar contra o rei. Os escoceses concordaram em ajudar sob uma condição, de que, vencida a guerra, de que eles reformassem a igreja da Inglaterra e que eles reformassem também a igreja da Irlanda, um país próximo ali, onde eles tinham influência. Então eles disseram, a gente ajuda vocês, desde que vocês mudem a igreja de vocês realmente, reformem ela e façam isso também lá com a igreja da Irlanda. Esses homens aqui conseguiram, eles venceram o rei, aqui exatamente como eles disseram, promover uma reforma na igreja da Inglaterra e da Irlanda, na doutrina, no pensamento, no governo, no culto e na disciplina. Então, eles conseguiram vencer essa guerra, terminou a guerra aqui com a decapitação do rei. Então, decapitaram aqui Carlos I e foi o final do reinado dele. E é justamente, gente, nessa época aqui, logo depois do reinado de Carlos I, quando os puritanos vencem a guerra, que eles vão convocar a Assembleia de Westminster. Então, essa foi, como a gente viu lá no começo da aula, uma reunião dos 120 melhores pastores e teólogos. Então, o parlamento fez uma convocação dos 120 melhores pastores e teólogos, e eles se reuniram durante 5 anos e meio aqui na Abadia de Westminster, lá em Londres. Essa é uma imagem mais antiga, essa é uma foto mesmo, mais recente, um lugar muito bonito, lá em Londres. E aí eu lembro de um professor meu dando aula sobre isso aqui para a gente, ele falou o seguinte, olha que interessante, Deus ele nunca teve teólogos de gabinete, pessoas que eram somente acadêmicas, pessoas que somente ficavam numa sala enclausurados a vida inteira, lendo, escrevendo. E aí ele falou algo que me marcou, ele falou assim, Deus sempre deu teólogos para o seu povo entre os pastores da igreja. Então, esses homens aqui, gente, não eram eruditos de gabinete, não eram pessoas que ficavam ali só dentro de uma sala, eles eram pastores, eles eram perseguidos, alguns tinham aqui marcas de chicote nas costas ainda, e foram eles os escolhidos para escrever essa confissão, para elaborar os princípios dessa nova igreja. O decreto que autorizou os puritanos falava o seguinte,
convocação dos lordes e comuns do parlamento para a convocação de uma assembleia de teólogos, com vistas a serem consultados pelo parlamento para o estabelecimento do governo da liturgia da Igreja da Inglaterra e a purificação da doutrina da dita igreja, das falsas aspersões e interpretações. Então, foram isso, e aqui os puritanos, como a gente disse na outra aula, foram vários deles, alguns eram presbiterianos, alguns eram batistas, alguns eram congregacionais, outros eram episcopais, diferentes igrejas, né? Diferentes modos ali de igrejas. Alguns haviam se separado da Inglaterra e voltaram, outros não haviam se separado, mas todos eles tinham essa vontade em comum de promover isso. Começou então em 1º de julho de 1643, as reuniões deles, duraram 5 anos e meio. Durante esses 5 anos e meio, eles trabalharam muito, eles tiveram 1.163 reuniões do plenário, e lá, plenário aqui, todos eles se reuniam juntos, 1.163, e mais centenas de outras reuniões, e comissões e subcomissões. Irmãos, como eu disse, esses homens eram pastores, eles tinham um coração que ardia por Deus. Eram homens de oração, eram homens profundamente espirituais. E eu quero ler um relato de uma pessoa lá da época deles. Ele cita como que foi um dia que eles se ajuntaram, um dia específico, só para fazer jejum, oração, para terem ali um momento devocional. E ele fala que foi o seguinte, naquele dia. A Assembleia de Westminster, isso aqui é da época, era um conjunto de homens, não somente eruditos, mas profundamente espirituais. Gastaram muito tempo em oração e tudo foi feito com espírito de reverência. Robert Bailey, um dos representantes escoceses, descreveu um dos dias de jejum e oração da seguinte forma. Depois que o Dr. Twisse deu início com uma breve oração, o Sr. Marshall orou longamente por 2 horas, confessando muito piedosamente os pecados dos membros da Assembleia. Depois disso, o Sr. Errol Smith pregou por 1 hora, e então foi cantado um salmo. Em seguida, o Sr. Vines orou por quase 2 horas. O Sr. Palmer pregou por 1 hora, e o Sr. Seaman orou por quase 2 horas. Em seguida, foi cantado um salmo. Depois disso, o Sr. Henderson os levou a uma breve e suave reflexão sobre os pecados confessados e outras faltas vistas na Assembleia para serem corrigidas. O Dr. Twisse encerrou com breve oração e bênção. Deus estava presente, de modo tão claro, nesse exercício devocional, que nós certamente esperamos uma bênção, tanto sobre os assuntos da Assembleia, quanto sobre todo o reino. Então aqui foram no mínimo 6 horas de oração que eles passaram num dia aqui. Eram homens de oração esses aqui, eram homens que oravam muito, que tinham o coração que ardia muito por Deus, que sabiam conciliar muito bem os eruditos, que eles eram intelectuais, com uma vida prática. E a reforma deles, a missão inicial deles era fazer o quê? Algumas mudanças na Igreja da Inglaterra, reformar aquilo que eles chamavam dos 39 artigos, a confissão da Igreja Anglicana. Os escoceses não aceitaram isso de jeito nenhum. Eles falaram, olha, vocês não vão dar uma mudadinha não, a gente quer novos documentos, vocês vão rasgar isso aí que tem e a gente vai fazer tudo de novo. Então, eles quiseram ali uma mudança completa e foi isso que aconteceu. Então esses homens se reuniam, eles escreviam lá, eles debatiam bastante entre eles, abriam a Bíblia, conferiam texto por texto, e depois que estava pronto, eles enviavam lá para o parlamento para aprovação desses textos e para publicação. E eles foram fazendo isso durante 5 anos e meio, até que ficou pronta toda a confissão de fé de Westminster. Então, quando ficou pronta, ela foi publicada numa daquelas fotos que a gente viu. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos voltar aqui. Que é justamente ela, ó. Né? Aqui, ó. É a confissão de fé, né? A Assembleia dos Divinos, né? Agora pela autoridade do parlamento, reunidos em Westminster, né?
a respeito da confissão de fé e com os textos da Escritura anexados. Então, foi isso o que esses homens fizeram lá durante esses 5 anos e meio. E é interessante ver aqui como os puritanos eles eram precisos em tudo que eles faziam. Então, a confissão de fé deles, eu não sei se a nossa tem os versículos embaixo, né? Ou se eles deixaram de colocar. Mas quando eles fizeram, eles encheram de versículos. Então estava lá, a gente crê na Trindade. E colocaram vários versículos lá, várias linhas mostrando. A gente crê por conta desse texto, desse. E aí colocavam outra doutrina a respeito de outra coisa, a ceia do Senhor, e colocavam vários outros versículos ali. Então eles eram homens extremamente precisos. Isso mostrava o zelo que eles tinham por Deus, o zelo que eles tinham pela verdade de Deus, e como eles queriam fazer tudo baseados na Bíblia. E isso, gente, a publicação dessa confissão de fé aqui foi o que manteve esses homens de pé. Foi o que manteve a igreja presbiteriana de pé até hoje, né? Pelo menos a principal presbiteriana, a gente tem várias. No Brasil, por exemplo, tem 3, nos Estados Unidos tem várias, mas a principal presbiteriana que manteve os batistas de pé, os congregacionais, foi realmente a publicação de uma confissão de fé bem detalhada, bem embasada na Bíblia. Porque se a gente olhar para os luteranos, por exemplo, a igreja luterana, pelo menos na sua maior parte hoje, ela se desviou, ela está bem alicerçada em heresias. A gente tem lá na igreja luterana, eles não creem mais que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia foi inspirada por Deus. Se a gente olha nas igrejas metodistas também, a gente vai ver que tem pastoras lésbicas, homens homossexuais como pastores. Agora, o que os puritanos fizeram aqui, deixaram um legado e deixaram algo aí que já dura mais de 400 anos para manter boas igrejas fortes. Por isso que é o que nós temos adotado aqui na igreja também, confissões de fé, para que a nossa igreja não dure só até quando o pastor Paulo e os outros 2 morrerem, mas que seja algo que permaneça. Então, foi isso. Um homem aqui, Richard Baxter, aquele pastor famoso, o grande pastor puritano, ele não foi convocado para essa assembleia. Ele não participou dela, mas ele tem uma frase que ele fala assim: os teólogos ali reunidos eram homens de grande erudição, piedade, capacidade ministerial e fidelidade. E segundo a informação de toda a história a esse respeito, o mundo cristão nunca teve, desde os dias dos apóstolos, uma reunião de teólogos mais excelentes do que esta e o sínodo de Dort. Então, um homem, ele não participou aqui, mas ele fala, olha, nunca houve, desde os dias dos apóstolos, uma reunião com pessoas tão boas, tão piedosas e eruditas como essa aqui e o sínodo de Dort, que é coisa para a próxima aula e é outra história. Outro homem aqui fala o seguinte: outra assembleia igual eu nunca vi, e como se diz aqui, semelhante nunca houve na Inglaterra, nem é provável que venha existir em qualquer outra parte do mundo. Então, isso mostra como eles valorizaram o que estava acontecendo aqui. Lá eles produziram a Confissão de Fé de Westminster, nesses 5 anos e meio, eles produziram o Catecismo Maior e Breve de Westminster também. Então, o catecismo, perguntas e respostas, vocês já devem ter ouvido o pastor falar em alguma pregação. Para que o homem foi criado? Para conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. Né? Essa resposta. Essa é a primeira resposta lá, é uma das respostas do catecismo de Westminster. Então, são várias formas de perguntas e respostas feitas para ensinar a igreja e para ensinar crianças também. Então, foi o catecismo maior e menor, a confissão de fé, o saltério, que eram hinos, cânticos, a forma de governo eclesiástico, um outro documento falando sobre como tinha que ser o governo da igreja, e o diretório de culto público, como deveria ser o culto. Então, eles estabeleceram ali realmente uma nova igreja. E quando eles fizeram isso, quando os puritanos ganharam a guerra, esse homem aqui, que era o general Oliver Cromwell, ele reinou durante 5 anos. Ele não foi um rei, ele foi o que a gente chama de Lorde Protetor.
Na escola, quando a gente estuda isso, eles chamam de Commonwealth, o período aqui de reinado, de governo desse homem. E aqui, gente, era aquele momento em que tinha tudo para dar certo, né? Agora ganhou a guerra, está estabelecidas as coisas, e quando tinha tudo para dar certo, as coisas deram erradas, infelizmente. Começou com Oliver Cromwell, ele era da igreja congregacional. Então, a Inglaterra começou no início como uma igreja presbiteriana mais forte, e depois ela se tornou congregacional. Só que esse homem reinou só 5 anos, depois ele veio a falecer. E a pessoa que substituiu ele, se eu não me engano, foi o irmão dele. Não era uma pessoa tão boa de política assim, ele não soube dialogar bem com as vários interesses que existiam ali dentro da Inglaterra, ele não soube conversar bem com as pessoas e infelizmente não conseguiu manter aquela paz, aquela união que esse homem estava conseguindo até então. Foi aí que um grupo de pessoas conseguiu fazer com que fosse restaurado o rei na Inglaterra. E aí surgiu depois um outro rei aqui, e voltou mais ou menos aquele período de perseguição, de dificuldades. Então, assim, a confissão de Westminster, de certa forma, ela não conseguiu o sucesso que eles queriam na Inglaterra em si. Justamente por conta disso, depois da morte desse homem, as coisas entraram um pouco em declínio. Só que ela foi plenamente implantada na Escócia, naquelas pessoas que ajudaram os puritanos. E lá realmente ela foi muito boa na igreja escocesa, e de lá ela expandiu para todo mundo. Então foi um celeiro de missionários à Escócia, enviaram missionários para todos os locais do mundo aqui. John Knox foi um homem que enviou vários missionários, e a igreja presbiteriana da Escócia. Então ela foi mais influente na Escócia do que realmente no país que ela nasceu, na Inglaterra. 18 mil escoceses morreram na guerra contra o rei. Então 18 mil homens de Deus, morreram aqui na guerra contra o rei. Foi algo que foi escrito com muito sofrimento mesmo. Quando então vem esse homem aqui, Carlos II, tinha o primeiro, é o segundo da mesma família, dinastia dos Stuart, e ele reinou 25 anos na Inglaterra, 25 anos. Ele tentou restaurar o catolicismo, ele tentou fazer aquilo que a Maria Sanguinária tinha feito, e tentou restaurar e começar de novo o catolicismo ali. Isso não foi aceito de forma alguma, e o rei lá da Holanda, Guilherme de Orange, ele interviu nisso na Inglaterra, entrou em guerra contra o rei, venceu o rei ali. Então Guilherme de Orange, e ele tinha uma esposa, Maria Stuart. Os dois, eles fizeram guerra contra Carlos II, venceram Carlos II aqui, e não permitiram que o catolicismo fosse restaurado. Então, ele começou a reinar, ele e a esposa dele. Tiago II aqui, né? Ou James, né? Eles falam James em inglês, Tiago em português. Esses homens, eles eram protestantes, eles eram homens piedosos, eram homens fiéis realmente a Deus. E foi nesse tempo que eles deram liberdade para os puritanos, foi nesse tempo que eles concederam liberdade religiosa, que até então não tinha na Inglaterra. Então eles permitiram que houvesse liberdade para essas pessoas cultuarem de um modo correto, liberdade para cultuarem da forma que eles quisessem. Então, nesse tempo, passou a ser permitido livremente igrejas presbiterianas, igrejas batistas, congregacionais, e essas pessoas tinham essa oportunidade. Só que, gente, essa foi uma vitória tardia, né? Ela veio tarde, uma vitória dessa, uma liberdade dessa. Um homem falou assim, foi o fim de longos anos de sofrimento dos puritanos na Inglaterra e dos presbiterianos na Escócia. Mas a essa altura, os melhores dias do puritanismo já haviam ficado para trás. Então, houve aí uma vitória deles mesmo, né? Uma vitória, só que nesse tempo aqui, a maioria daqueles líderes puritanos influentes já tinham falecido. Isso aqui, se a gente vê, é bastante tempo, de 1509 até 1688,
Dá aí quase uns 170 anos, alguma coisa assim. Então, a maioria dos líderes puritanos já tinham falecido nessa época. A nova geração que veio depois deles já não tinha o mesmo vigor, já não foi tão expressiva assim. Então, essa é a história dos puritanos. E às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, poderia ter dado mais certo, as coisas poderiam ter... Esqueci de pôr aqui, ó, esse aqui que é o Guilherme, ó, Guilherme de Orange. O Tiago foi o que foi deposto, é esse aqui. Ele reinou só 3 anos. Tanto que expôs o catolicismo lá, em 3 anos já tiraram ele. Então, às vezes a gente fica até com pena disso. Mas, gente, o que a gente aproveita da história não é que esses homens tivessem vivido para sempre, mas o testemunho que eles nos deixaram, o padrão de vida que eles deixaram para nós, as obras escritas dos puritanos que eles deixaram para nós, o testemunho de sacrifício. Lá no livro dos mártires que eu falei, vai ser encontrado muitos lá. Então, é isso que fica da história para nós. Um padrão, lá em Hebreus também vai falar isso, quando fala da galeria dos heróis da fé, que pela fé venceram reinos, apagaram a força do fogo e tudo mais. Fala de Abraão, de Sansão, faltar-me-ia tempo para falar de outros homens, o escritor diz. E é justamente isso, homens que tiveram seus defeitos, as suas falhas, sim, que erraram, mas que foram homens heróicos para nós, heróicos para a nossa tradição, homens que são exemplos, motivo de inspiração para nós aí. Então, é isso que deve nos marcar na história. E a nossa confissão aqui na igreja de New Hampshire, ela é justamente uma confissão que ela vem derivada dessa, da de Westminster e mais aí da Batista de 1689. Então, ela vem diretamente desse pensamento. Às vezes as pessoas olham, nossa, para que 3 confissões? Uma brigava com a outra. E isso precisa ficar bem claro. Às vezes os católicos, eles falam assim, mas os protestantes, eles são todos divididos, né? Tem várias igrejas. Você vê como que as coisas lá não estão certas. Aqui a gente é uma só. Gente, esse é um falso argumento. Totalmente falso. Deus, ele nunca estabeleceu uma igreja só. Olha só na Bíblia, tem cartas para a igreja de Éfeso, de Tessalônica, tem a igreja de Jerusalém, tem cartas para as igrejas lá, de várias outras, dos Gálatas, de Roma, de Corinto. São várias igrejas independentes, várias igrejas que não prestam conta uma para a outra da sua política, do modo como governam a igreja. Mas eram pessoas unidas, eram igrejas que ajudavam umas às outras. Então esse argumento de que nós temos uma igreja só, como muitas vezes os católicos dizem contra os protestantes, não é um argumento bíblico nem válido. E várias confissões não significa falta de união, pelo contrário, significa, a gente pode comparar e colocar uma do lado da outra e vai ver que na maioria dos pontos centrais, nós estamos todos juntos, divergindo em uma ou outra coisa, divergindo em alguns pontos pequenos que não são essenciais para a fé, que não são coisas que a gente não pode viver em união sem isso. Batistas e presbiterianos sempre viveram muito bem nessa época, congregacionais, apesar de terem aí essas divergências em alguns pontos, mas sempre conviveram muito bem. Então, não tem essa argumentação aí. Então é isso, gente. Na próxima aula, nas próximas 2, que aí vai ser depois do retiro só, porque retiro já é semana que vem, a gente vai falar dos batistas, porque os batistas, eles têm mais a ver com a gente hoje. A nossa confissão aqui de New Hampshire, ela é batista, e a gente adota de 1689, paralelo a ela, que na verdade é um resumo, né? A confissão de New Hampshire é um resumo da Batista, então tem mais a ver com o nosso contexto, com o modo que as coisas acontecem aqui na igreja. Então, na próxima aula a gente vai ver essas 2 coisas dos batistas, e anotem as perguntas que vocês têm, então da aula passada, dessa e da próxima, e aí na 4ª aula na última aula sobre história, a gente responde essas perguntas. Vamos orar então?
Senhor, nós te agradecemos, Deus, por nos mostrar, Pai, o seu cuidado para com a igreja. Para nos mostrar, Deus, que apesar de lutas, de guerras, de muito sangue, de muitas perseguições, o Senhor sempre tem reservado para si, Deus, um remanescente de pessoas fiéis. O Senhor sempre tem reservado, como esses puritanos, que não eram mais de 20% dos cristãos na sua época, no seu país, como pessoas fortes, e que nos ensinam um grande modelo de vida, que nos ensinam um grande padrão de como viver e conduzir as nossas vidas. Deus, faça essas coisas entrarem no nosso coração. Deus, faça essas coisas quebrarem o nosso orgulho, Deus, e mostrar que há pessoas muito melhores do que nós, que há pessoas que viveram muito melhor do que nós vivemos, que há pessoas que oraram muito melhor, tiveram um coração muito mais quebrantado que o nosso, e que isso nos inspire, que esses heróis, que essas pessoas falhas, sim, mas heróis da fé, nos inspirem a vivermos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrados. Até o culto às 7.